Nesse vídeo aqui, eu vou explicar para vocês por que processos seletivos são uma grande loteria, pelo menos nas primeiras etapas do processo seletivo. Então fica aqui comigo que a gente vai passo a passo, vou mostrar algumas vagas para vocês aqui do meu LinkedIn e te explicar por que é uma grande loteria e o que você precisa fazer para ter mais chances nessa loteria, beleza? Então, estamos aqui no meu LinkedIn, filtrei aqui por algumas vagas de UX Designer aqui, e está filtrado aqui pelas últimas 24 horas, mas vamos colocar aqui só vagas no Brasil, beleza? E vamos colocar vagas no último mês aqui. Tá? Então a gente tem algumas vagas aqui que foram publicadas nos últimos meses, né? Algumas para grandes empresas, tipo PicPay, Nubank, OLX, né? E a gente pode sempre ver aqui que, ó, essa aqui do Mercado Livre que foi postada 3 dias atrás com mais de 100 pessoas aplicando, né? Essa aqui na Genial Investimentos, mais de 100 pessoas aplicando. O LinkedIn nunca vai mostrar mais de 100 vagas que foram aplicadas, né? Mas todas essas vagas aqui tem muitas pessoas concorrendo, né? Geralmente aqui as vagas elas não colocam se tem, quais são as etapas do processo, quantas etapas tem, isso aí você vai acabar sabendo depois quando você vai conversar com uma pessoa especificamente, né? Mas também você não tem muita noção do que o processo seletivo te espera. Mas aqui, vamos pegar algumas vagas no exterior também, né? Então eles têm algumas coisas aqui, algumas coisinhas diferentes, alguns processos que eles seguem, mas o que eu quero chamar a atenção para vocês nessa questão de vagas são uma grande loteria no final das contas, é que todas as vagas que vocês forem aplicar, no geral, vocês vão ter que preencher um formulário e enviar o currículo de vocês para ter uma análise, né? Essa daqui até, pelo amor de Deus, né? Nesse formulário aqui, péssimo, nem sei o que está acontecendo aqui, mas vamos pegar alguma outra aqui. Você tem o Easy Apply, essas aqui que tem Easy Apply também é a mesma situação, tá? Mas qual que é o grande problema dessas vagas? Quando vocês mandam as coisas, o currículo, o portfólio de vocês para processos seletivos, vocês vão entrar num grande filtro que é feito, na grande maioria das vezes, por inteligência artificial. Não é uma pessoa realmente que vai entrar no seu perfil, vai analisar pessoa a pessoa, porque isso hoje em dia é humanamente impossível para um recrutador, que ele abre uma vaga aqui no LinkedIn e ele vai ter que analisar 100, 200, 300 currículos, ele não vai conseguir dar conta disso. E aí que começa a primeira coisa da loteria dos processos seletivos. Se for o caso dessa pessoa, do recrutador, olhar currículo a currículo das pessoas que aplicaram, ele não vai olhar os 100, 200, 300 currículos que foram enviados. Ele vai ali olhar uma média de 10, 20 currículos na maioria das vezes. Existem empresas, existem pessoas, tá? Não estou generalizando, que vão olhar todos. Mas em sua grande maioria eles vão olhar para um número muito reduzido do total que foram enviados. Então eles vão olhar para 10, 20 currículos e fazer uma seleção desses 10, 20 currículos. E como é que eles vão fazer essa seleção? Pode ser de diversas formas. Pode ser por uma questão simplesmente de ordem de chegada. Então, se você abriu uma vaga, você viu uma vaga recente aqui que foi postada há 1 hora atrás, né? Vamos filtrar aqui para nas últimas 24 horas, né? Que são as vagas mais recentes aqui que a gente tem, ó. Tem essa tag Be a Early Applicant, que seja um aplicante de começo, que ali foi postado há 8 horas, há 6 horas, mas mesmo assim ó, já tem mais de 100 pessoas que aplicaram para essa vaga. Então, você já pode estar correndo um pouco atrás se for uma pessoa que estiver analisando. Você não vai ser uma dessas primeiras 10, 20 pessoas. Então, às vezes as vagas podem ser urgentes, eles precisam de gente. Então, ele vai analisar aquelas primeiras pessoas que aplicaram, às vezes, nos primeiros 5, 10 minutos ali. E o que acontece se não for uma vaga que é analisada por pessoas, mas sim por inteligência artificial? Como é que você vai ser sorteado ou ficar bem ranqueado nessa loteria, né, de vagas? Você vai ter que ter um currículo, né? O que a gente sempre indica é que seu currículo sempre esteja de acordo com a descrição da vaga. Então é um trabalho um pouco chato, mas que você tem que fazer ali uma questão de adaptar o seu currículo com a descrição da vaga. A descrição da vaga nada mais é do que esse about the job, que eles geralmente colocam aqui dentro do LinkedIn ou em alguma outra vaga, né? Vamos clicar aqui em Apply nessa daqui. É essa descrição também que está diretamente no site deles, né? Que eles colocam aqui. Então é muito de você entender que o seu currículo ele tem que estar
com as palavras-chave do que pede ali na vaga. E você pode me perguntar, o que são palavras-chave? As palavras-chave nada mais são do que termos específicos que eles estão buscando ali naquela vaga, né? Vamos pegar essa vaga aqui. Ó, o que são as qualificações, responsabilidades e as coisas boas a se ter, né? Vamos pegar aqui esse aqui, nice to have, né? Que ele pede aqui, ó, conhecimento em desenvolvimento front-end e linguagens como essas daqui que ele está exemplificando. Então, se você colocar no seu currículo que você tem conhecimento de front-end, desenvolvimento front-end, que você conhece essas linguagens, que você já trabalhou com ela, ou que aqui você tem experiência construindo livrarias de UI também, né, com design system, tudo isso são palavras-chave que uma IA de uma empresa que está contratando, ela vai buscar. Porque nas configurações eles vão colocar ali que eles querem profissionais que tenham essas habilidades, né? Essas responsabilidades. Então aqui um monte de palavras-chave, persona, journey maps, user flows, wireframes e assim por diante. E as qualificações também vão ser. E tudo isso dentro de um currículo vai criar um ranqueamento ali para falar que para o recrutador que essa pessoa que aplicou com esse currículo, ele tem ali um match de 90% em relação à vaga. Mas por que isso também é uma loteria? A gente volta um pouco na questão de tempo de aplicação, às vezes pode ser só por uma questão de 10 minutos, eles estão ali selecionando alguns currículos e vai gente sem vagas, né? Então eles já vão analisar aquilo ali. Ou também por uma questão de pontuação, porque todas as palavras-chave que vão ser colocadas aqui, você vai ganhando uma pontuação. Mas por que isso é loteria? Às vezes podem ter outros candidatos que eles vão aplicar para a mesma vaga com você, que não tem o conhecimento que você tem, mas que preencheram melhor o currículo, que construíram melhor, com melhores palavras-chave, que adaptaram melhor, né? Porque às vezes você pode ter um currículo muito bom, mas que ele não está de acordo com as palavras-chave que eles buscam para essa vaga aqui, por exemplo, que eu estou mostrando, que você pode perder pontuação ou não fazer tantos pontos quanto a outra pessoa fez com as palavras-chave. E o que acontece? Se você ficar de fora por basicamente meio ponto, 1 ponto percentual de diferença, vamos falar que eles vão buscar as 10 pessoas melhor ranqueadas nesse sistema de vagas. E você foi o 11º, pode ser por 0,01 e você vai estar em 11º e você perdeu ali a oportunidade de ir para a próxima etapa. Então vocês estão vendo que isso é muito loteria no sentido de que você pode aplicar, você pode fazer, mas que é uma questão de número, de lugar que você chega, de horário que você aplicou, você pode não participar daquela vaga por essas questões mínimas de loteria. E aí a gente entra para uma segunda questão. Às vezes é uma questão também de que eu recebo muitas vagas aqui, né, por mensagem, recrutadores que vêm atrás de mim oferecer vagas, né? Então, muitas das vezes, deixa eu ver se eu consigo achar alguma aqui bem fácil. Então, eu tenho esse daqui do Christian, que ele me enviou alguns anos atrás, né, de que ele tem alguma oportunidade, de que às vezes eles fazem disparos de mensagens para diversos profissionais que estão dentro daquela questão de palavras-chave, né? Então, ele queria um UX designer com tal características, tais habilidades, né? Então, ele faz um disparo no geral e as pessoas que responderem ele ou que aplicarem mais rápido vão ser selecionadas para seguir na próxima etapa do processo seletivo, né? Pelo menos trocar uma conversa ali com o pessoal do RH para ver se as informações ali estão batendo, né? Então, como hoje tudo é muito automatizado, então isso dificulta cada vez mais. Então é muito uma questão de, cara, eu tenho que fazer tudo perfeito para ficar bem ranqueado, para ser visto ali dentro e com isso ser considerado, ser chamado para uma vaga. Às vezes não é uma questão de que você recebeu uma mensagem de que você é uma pessoa exclusiva, que eles te escolheram a dedo. Não, eles estão pescando por redes. Então eles estão jogando gente, muitas vezes, mandando mensagem, mandando currículo para essas pessoas, mandando ofertas de trabalho, mas para ver se quem eles estão buscando consegue ser melhor para aquela empresa, né? Então eles estão pescando de rede, eles não estão pescando com uma vara de pescar ali para que você seja selecionado a dedo, né? E aí a gente entra num ponto de que nem tudo no processo seletivo é uma loteria, mas que você nessa etapa inicial, você tem que ter isso muito em mente, de que você vai aplicar para
30, 40, 50 vagas, 100 vagas que seja, e você pode não ser chamado para nenhuma, muito por uma questão disso, de simplesmente não estar bem ranqueado, de ser uma pessoa que chegou um pouquinho atrasado, por mais que não seja atrasado, de que outras pessoas já fizeram o processo seletivo antes, esse processo seletivo já está rolando, e também tem as coisas que podem acontecer pós essas etapas iniciais. Já aconteceu muito comigo de eu estar participando de um processo seletivo, eu receber uma negativa por um outro candidato ter sido selecionado, mas que aquele candidato, por algum motivo, acabou recusando a vaga e eu ser chamado de novo. Então, isso são coisas que podem acontecer, são coisas do acaso mesmo, que alguém pode desistir no meio do processo seletivo, você ser o próximo da fila, muito igual ao que acontece em concursos públicos, de que você está ali numa lista de espera e que você pode ser o próximo a ser chamado se alguém tiver alguma desistência, processo seletivo de faculdade também isso pode acontecer, né? Mas se você já pulou essa primeira barreira e você conseguiu chegar ali na parte do designer, né, aquilo que você vai ter uma entrevista técnica, de que você vai apresentar um case, de que você tem que mostrar o seu serviço, o que você já fez, isso já não entra muito na parte de loteria. Isso é muito mais sobre você, suas habilidades e como as suas habilidades se encaixam dentro do que aquilo que a empresa está precisando. Então, se você já passou nesse filtro de loteria, nesse filtro aleatório que tem na primeira etapa e você já chegou numa entrevista técnica com algum recrutador, você tem que ver pelas suas experiências, pelos seus cases, pelo trabalho que você já fez, o que você pode apresentar para eles que vai dar match com as coisas que eles estão pedindo aqui no processo seletivo, na descrição do trabalho. Então daí não é uma questão de loteria, não é uma questão de sorteio. É você saber montar uma apresentação que converse com aquele recrutador, com aquela pessoa técnica, para mostrar, ó, dessas habilidades aqui que você está me pedindo no processo seletivo, de tudo isso daqui, eu tenho todas elas e aqui está a prova. Esse é o meu case, eu vou te explicar como eu tenho essas habilidades e como eu utilizei elas. Então, a primeira parte é loteria. A segunda parte é relacionada às suas competências mesmo. Mas, às vezes, pode ter um componente que pode afetar, muitas das vezes uma coisa muito pessoal, que às vezes você conversando com o recrutador, com o gerente ali, pode ter uma questão de match entre vocês dois, de que aquele gerente pode gostar muito de você, ele vê potencial em você e ele querer apostar em você, como também você não se sentir à vontade com algum recrutador, com algum gerente. Já me aconteceu muito isso, de que em algumas vagas eu conversei com as pessoas ali da empresa, mas não me senti muito confortável com eles, não senti, digamos, uma boa energia conversando com eles, mas que eles quiseram apostar, mas eu também tive que recusar isso por não me sentir à vontade. Poderia valer o teste, mas às vezes era uma vaga que eu não estava precisando com urgência, era uma vaga que eu poderia trocar de empresa, melhorar um pouco de salário, mas que valia a pena eu trocar um ambiente de trabalho muito agradável por um não tão agradável, pelo menos naquelas primeiras entrevistas ali que eu estava tendo, não sei. Então, em alguns momentos eu preferi recusar isso, né, e trocar. Então, pode ser uma coisa que você deva considerar. Então, para fechar esse vídeo, eu queria deixar aqui um resuminho de tudo que você pode fazer para aumentar suas chances na loteria. Primeiro de tudo, você tem que ter em mente de que você vai aplicar para diversas vagas diferentes. Pode ser mais de 20, 30, 50, ou pode ser simplesmente uma vaga. Você aplicar para uma vaga e você conseguir ela. Então, é uma loteria, você não tem como saber qual é o número exato que você vai aplicar para receber uma proposta. Isso é completamente aleatório. Então você tem que ter essa ideia de que você vai ser recusado, você não vai receber resposta e que você não vai passar em todos os processos seletivos que aplicar. Por isso eu defendo muito uma questão de que você tem que aplicar para todas as vagas possíveis que existam, que estejam dentro do seu escopo de habilidade, do seu escopo de trabalho, obviamente, né? Você não vai sair aplicando para coisas aleatórias, mas porque você vai ter mais oportunidades e com isso você vai começar a praticar, a modelar o seu currículo para que ela fique de acordo com as vagas. Então é uma questão de aprendizado mesmo. Você vai pegar uma vaga dessa aqui que eu estou mostrando e você vai para a próxima vaga aqui no LinkedIn, de que também esteja sendo a ver com a sua especificidade. Então essa de staff, por exemplo,
beleza, eu tenho essas habilidades, eu vou modelar de acordo com a descrição disso aqui para aplicar para ver, porque é uma questão de tentativa e erro, tipo, você vai testando e você vai colocando exatamente as habilidades aqui para ver qual que tem a maior chance de você ser chamado, e você vai aprendendo o que exatamente são as boas palavras-chave ali. Você pode fazer pesquisas aqui pelas próprias vagas, né, de ver quais são as que mais se repetem para que você coloque no seu currículo de uma maneira mais geral, mais genérica, que você vai ser chamado para isso, tá? Ponto número 2. Depois que você passou por esses filtros, aí é responsabilidade sua mostrar como o seu trabalho se adapta ou se encaixa nessas habilidades aqui, certo? Então você tem que montar os seus cases, você tem que montar a sua apresentação para que ela seja o mais adaptável possível para essa realidade de trabalho, porque eles querem alguém com essas características para resolver esses problemas. Então você tem que mostrar com as suas habilidades, com outros trabalhos que você já fez, como você vai resolver esses problemas aqui que eles têm ou possíveis melhorias que você pode fazer no futuro. Beleza? Terceiro ponto, de que muitas das vezes não é sobre você, é muito também de como as pessoas te enxergam, como você vai fazer sua apresentação e se aquela pessoa possa ter uma boa visão de você. Às vezes você apresentou muito bem, às vezes seu currículo é muito bom, mas que você não foi contratado para a vaga porque o gerente estava num dia ruim, ele não estava bem humorado, às vezes você não estava no melhor dos seus dias para apresentar, mas que isso tudo impacta na seleção do processo seletivo, beleza? Então isso são coisas que você tem que ter na sua cabeça de que você vai fazer, mas que você tem que aplicar por o maior número possível de vagas, a não ser que seja uma vaga que você olhe e veja assim, cara, essa é a minha vaga, essa é perfeita para mim, então eu quero ela. Então você vai gastar um tempo a mais para aplicar para ela de uma maneira muito mais assertiva, beleza? E o quarto ponto, principalmente, é uma questão muito de adaptação de trabalho, de o que você preencheu no formulário e questão salarial também. Mais uma vez, as pessoas elas fazem muitas vezes no processo seletivo aquela pergunta de qual que é a sua expectativa salarial? Você vai fazer pesquisas do quanto a expectativa salarial sua em relação ao mercado, né? Então você tem que ver mais ou menos quanto que o mercado está pagando, né? Essa vaga aqui, por exemplo, ela não tem um range salarial, mas muitas das vagas colocam um range salarial que elas estão dispostas a pagar para você, e que pode ser, essa daqui, por exemplo, ela paga de 100 a 170 mil dólares anualmente. Então, se você pode colocar que sua expectativa salarial é de 150 mil, mas se uma pessoa mais ou menos igual a você cobrar 100, essa pessoa ganha, porque a empresa vai estar salvando dinheiro. E às vezes você é um candidato até melhor, mas que a diferença de salarial é muito grande. Então, isso tudo são coisas que você tem que ter em mente. Beleza, galera? Esse daqui é um resumão de por que processos seletivos são uma grande loteria. Então, se você quiser ajuda a participar desses processos seletivos, a aprender como conquistar sua vaga de designer na gringa, vou deixar um link aqui embaixo para vocês participarem do grupo do Designer na Gringa, onde a gente troca experiências, onde eu ajudo as pessoas que estão ali dentro a ter melhores conversas, a melhorar o portfólio, a aprender como se portar para vagas no Designer na Gringa. Então, para vocês que querem, o link está aqui embaixo para vocês participarem. Convido vocês a darem um like também, a me seguir no Instagram, onde eu posto diversos conteúdos diferentes, e principalmente aqui no meu LinkedIn, onde eu posto conteúdos mais diretos relacionados ao mercado de trabalho. E espero vocês no vídeo de quinta-feira. Beleza, galera? Até mais.